Isso é bom, Bárbara, que eles estão aprendendo a fazer conta. Isso é bom, gente. Foi o que nós falamos aqui várias vezes, né? Eu vou fazer um feedback do que nós vimos bem rapidamente. Bem rápido, Bárbara. E dúvidas. Algumas pessoas mandam lá que estão com dúvidas. Mas, gente, é simples, né? Pegar, anotou. Quanto você gastou no dia? 5, 10, 50, 1.000? Anotou, chega em casa, lança na planilha. Correto? Se esquecer de lançar, gente, depois você vai perder o rumo. Então, mas eu não tinha um papel, não tinha caneta. Todo mundo tem celular. Anota no celular. Eu e minha esposa, o que nós fazemos? Ela gastou lá, manda para mim um WhatsApp. Mercado, combustível. Aí depois você lança, fica registrado. Então é fácil. Você só não controla se você não quiser. É isso, não é? Tá bom? Eu notei só um detalhe que você falou aqui que eu achei muito interessante. Como traçar plano de investimento financeiro? Você falou isso, né? Tá bom. Então a primeira dica é o seguinte. Gente, coloque primeiro as suas finanças em dia. É ou não é? Porque não adianta você querer investir sendo que você não colocou em dia. E o que nós queremos dizer para vocês é isso, gente. Faça os cálculos, faça o seu planejamento e depois você começa a fazer esses investimentos, são muito legais, muito interessantes. Bem rapidamente aqui. Pode passar. Já tem aqui. Lembra desse texto aqui? Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, menos controlar seus gastos pessoais, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Amém, gente? Pelo amor de Deus! O que nós estamos fazendo aqui? Misericórdia, deixa eu passar um risco nesse negócio aqui. Isso não é Bíblia, isso não é Bíblia. Não pode ter amém aí não, tem misericórdia. Bom, tá bom, mas teve um monte de gente que falou amém que eu ouvi. Então, gente, o texto da palavra de Deus diz o seguinte, aos bereanos conferindo. Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, controlar os seus gastos também deve ser para a glória de Deus. O investimento, como foi dito, como a Bíblia ensina, também deve ser para a glória de Deus. Tá bom? Que susto que eu levei. Nossa, mas acho que... Tudo bem, deixa para lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Então, é para fazer a conta para ver se dá. Eu consigo entrar no financiamento? Eu consigo comprar esse carro, essa casa? Eu vou fazer lá um investimento? É lógico que ele vai dar a dica certa, mas eu vou querer fazer mais do que eu posso? Ele não vai permitir isso. Ele vai te dar a orientação correta. Então é para você sentar e fazer as contas, gente. Então você precisa, sabe do que para você fazer conta? Saber ler e escrever? Nem tanto. Você precisa de disciplina. Disciplina. Para investir também aqui, você precisa de disciplina. Você falou também isso. Então, gente, não existe. Então, disciplina. Faça os cálculos, faça as anotações, faça o resumo. Né? Nós tivemos o mês inteiro aí para trabalhar. Alguns não conseguiram. Outros conseguiram, viram que estão gastando em lugares que não deveriam. Então, essa que é interesse para você trabalhar. Aqui. Quanto que eu gasto? Quer dizer, se você não sabe quanto você gasta, normalmente só sabe quanto ganha. Quanto gasta, não sabe. Né? Por isso que dá furo no final do mês. Então, precisa de anotar. Precisa de ter esse controle, seja no computador, seja no aplicativo. Vamos fazer aqui. Modelo, qual o modelo ideal? Não sei, gente. Pode ser um papel, pode ser uma caderneta, pode ser no Excel, pode ser no aplicativo. Existem N maneiras, desde que você faça. Quando eu casei com a Rúbia lá nos anos de 88, a gente fazia no caderno. Depois entrou os computadores, né? Aqueles modernos. Nossa, então a gente fazia no DOS, umas planilhas lá, Lotus 1, 2, 3. Gente, foi evoluindo. Então a gente consegue trabalhar com isso aí. Oi? Fica a dica, gente. Qual que é a dica? Né, Bárbara? Nós falamos aqui, até não demos tanta ênfase nisso aqui, mas, gente, 80% para você fazer todas as suas despesas, todos os teus gastos, pagamentos, passeios, tal.
mais 10%, gente, você deve poupar. E 10% você deve devolver para o Senhor, né? Tinha um amigo nosso que falava assim, eu vou pagar o dízimo. Né? Não chega a esse extremo, mas vai devolver. O Senhor está nos dando. Então nós podemos devolver para o Senhor. Certo? Então essa é outra dica. Então vamos lá, bem rapidinho. Ó. Use uma planilha, um app, gente. Faça, mas o importante é que você faça. Planeje seus gastos mensais. Naquela planilha que a gente mostrou lá no Excel, tem uma coluna de planejamento, que é a estimativa do que você vai gastar, e uma outra planilha do gasto real, para você ir acompanhando. A hora que você tiver doutrinado, discipulado nesse sentido, você pode até esquecer esse do planejamento, mas aí você vai lançando normal, porque você já tem isso na prática, tá ok? O outro ponto, identifique quanto vai sobrar. Se você não lançar, não adianta ficar lá no bolso guardando, ou na caixinha lá, que você não sabe se vai sobrar aquele valor. Então você tem que ter esse controle. Lance todas as despesas. Nós falamos aqui do pão de queijo. Eu comi um pastel de Belém, R$ 4,50. Eu tenho que lançar, gente? Deve. Certo? Deve, porque R$ 4,50 hoje. 5 amanhã, 20 depois da manhã, 30 depois. Gente, você ganha 3 mil, gastou 300, não colocou no orçamento, é 10%. É muito dinheiro. Então tem que lançar sim. Deve lançar sim. Não é ser mesquinho, não é deixar de comer, de vestir, de beber, de passear. Gente, não é nada disso. É controle. Lançamento desses dados aí. Fique de olho na previsão do gasto. Então, se você tem aquela coluna ali, que você previu o gasto, então você vai de olho ali no que você está gastando. Lá embaixo tem uma soma, né? Você vai controlando ali. Não, estou dentro do orçamento. Ó, o orçamento está apertado porque teve um gasto aqui no carro. O carro não estava no planejamento, eu não pensei que ia quebrar o carro. Gastei lá um valor. Então você vai ter que agora, em cima daquilo que você planejou, você pode diminuir alguma coisa. Tá bom? Esse que é o ideal. Identifique os gastos desnecessários. Quando você lança isso na planilha, você consegue visualizar o que está sendo gasto demais, demasiadamente, esbanjando, né? Tá bom? Mais um detalhe para terminar aqui, ó. 6,6 não, é 6,7. Economize para poupar. É isso? Se você sabe quanto ganha, aquilo que nós falamos aqui. Todo mundo sabe quanto ganha, mas tem que saber quanto gasta. Então, você precisa saber quanto você ganha, que vem no Olerite. Faça as contas do líquido, nunca do bruto. Não é isso? Para você ter esse controle. Então, sobrou, você vai investir. O ideal é que você invista pelo menos esses 10%. Tá bom? Terminou? Aí, o último, o conselho do Júlio, nosso amigo, que ele participou aqui também. É uma necessidade. Você vai comprar? É uma necessidade ou é um desejo? Aí aquela dica. É um desejo, Bárbara, que eu não aguento. Eu fui lá no shopping, eu vi aquele negócio, eu tenho que comprar. Não compra, vai para casa. Daqui 2 dias, você pega e pensa assim, realmente eu vou ter que comprar. Fiz as contas, encaixou, vai lá e paga. No débito, nem no cartão de crédito. Pagou, ficou livre, não tem problema. Tá bom? Não é isso, Bárbara? Então, esse é o ideal, gente. Essa frase que a gente colocou lá no comecinho também. É preciso adquirir hábitos saudáveis com a finalidade de administrar melhor as finanças, deixando assim de ser marionete do sistema capitalista. O sistema capitalista leva a gente para ser consumista, né? E aquilo que já foi dito aqui várias vezes, e até no púlpito, a gente muitas vezes compra coisa que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que a gente nem gosta, né? Comprou o carro novo, eu também tenho que comprar o carro novo. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Domínio próprio. Domínio próprio. Isso vai nesse sentido. Tá bom? Barbinha?
rapidamente encerrado. Você está finalizando um curso de finanças na Bíblia? Aqui você aprendeu muitos textos bíblicos. Teve convicção da sua responsabilidade para depender de Deus, para equilibrar suas finanças e viver com contentamento com aquilo que possui, dando graças pelo suprimento. Bem, este era um dos objetivos desse curso de finanças. Porém, o maior objetivo deste curso de finanças é mostrar o quanto você é amado por Deus. E que há um Senhor que pagou toda a nossa dívida na cruz. É isto que nós vamos tratar agora. A nossa maior dívida. Esta dívida que você tem, ou este amor ao dinheiro, que o Senhor tratou com carinho com você, porque nem sempre todos têm dívida. Muitos têm amor ao dinheiro, ou têm amor de perder o que têm. Mas o texto diz assim, mas o que adianta o homem ganhar, ter bens e perder sua vida? O que adianta? O que adianta partir desta vida sem ter a vida? O que adianta ser rico e não ter a sua conta do pecado debitada? E essa conta já foi debitada em Cristo. Então a nossa maior dívida foi paga em Cristo. Ele, uma vez por todas, pagou a nossa dívida, a dívida que nós herdamos. A dívida do pecado que herdamos em Adão, pois em Romanos 5,12 está escrito, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Como eu disse, muitas pessoas não têm dívida financeira, mas todos nós nascemos com a dívida do pecado, herdada por Adão, porque nós somos descendentes de Adão. Por intermédio de Adão, nascemos com esta dívida destruidora e sendo cobrada todo dia pelo inimigo das nossas almas, nos levando a angústias. Por esta dívida do pecado, nós somos gananciosos, nós somos invejosos, nós somos incrédulos, não perdoamos os outros, somos avarentos e somos sem contentamento. Nunca estamos contentes. Lembre do Gary, aquela frase dele, o inextinguível descontentamento. E ainda caminhamos para a vida eterna longe de Deus. Caminhamos para uma vida que não é eterna nos céus. Mas como somos amados pelo Pai, Ele deixou escrito em Colossenses 2,14, esse texto maravilhoso, que é o nosso alvará de soltura das garras dessa dívida impagável. O texto diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta dívida de pecado que nós herdamos, Cristo no seu sacrifício, Ele cravou na cruz, no seu corpo santo, para que nós, ressuscitados nele, fôssemos perdoados dessa dívida eterna. Essa dívida só podia ser pago por um cordeiro perfeito. Lembra o sacrifício do Velho Testamento? A ovelha tinha que ser perfeita. E para a remissão dos nossos pecados, só podia ser o Senhor Jesus, sem pecado nenhum, mas que precisou morrer quando Ele ficou cheio do nosso pecado. Você já pensou seriamente nisto? Você já pensou que cada um de nós aqui herdou essa dívida terrível do pecado, que leva à destruição da nossa vida e à destruição daqueles que nos cercam? Mas Cristo Jesus levou toda essa nossa dívida, para que pudéssemos ser libertos. Nossa dívida foi paga com o sangue de Jesus naquele sacrifício, na sua morte na cruz, nos inclui no seu corpo santo e nos fez morrer para nós mesmos. Por isso o texto João 12,32 diz assim, Jesus dizendo, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos, para que todos pudessem ser libertos, aqueles que vão ser dobrados pelo Espírito a crer no sacrifício santo do Senhor Jesus. A pregação da igreja primitiva era cruz.
depois de muitos anos, ela foi obumbrada, ela foi encoberta por várias pregações, e a cruz se tornou um objeto de decoração, não objeto de morte. Tal escritor disse assim: aquele que segue o caminho da cruz não tem volta, é caminho de morte. Por isso precisamos que o Senhor nos dê a revelação da nossa morte juntamente com Cristo, para que essa dívida seja efetivamente paga, e já foi paga, mas que nós possamos desfrutar do sacrifício santo do Senhor Jesus e viver uma vida sem dívidas, sem dívida com a nossa natureza de pecado, mas livres e libertos para Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Que adianta você equilibrar suas finanças e continuar vivendo escravo de si mesmo e de seus desejos? A obra da cruz é radical, é caminho de morte. Se você não crer que morreu justamente com Cristo e ressuscitou para uma vida nova, todo o seu esforço e o meu é vão, é inútil, é vazio, é oco. Somos pecadores perdidos que encontramos em Jesus o único suficiente para pagar nossa dívida. E não viver cobrando, ele não vive cobrando perfeição. Somos amados e cuidados todo o tempo. Uma coisa é a nossa experiência de morte e ressurreição com Cristo. A outra coisa é o processo de santificação, onde nós somos tratados e despojados do feito do velho homem. Jesus trouxe cada um de vocês para fazer esse curso aqui, para conhecerem o Senhor cada vez mais, como aquele que nos liberta de nós na cruz e na ressurreição nos dá uma vida. Isso foi a coisa mais importante que o Senhor fez trazendo você aqui. Você crer que existe um Salvador, que Ele quer demonstrar seu amor a você, para que nós sejamos mordomos, não donos de nada, e sermos dirigidos por sua graça. Nós podemos e devemos ser previdentes, como diz a palavra. Devemos não crer naquilo que nós vamos amealhar, mas nós devemos ser diligentes nesse aspecto, sabe? Mas devemos saber também, se acontecer alguma coisa, de o sistema todo falir, nós não devemos nos preocupar, porque a nossa confiança não vai estar naquilo que nós amealhamos, naquilo que nós guardamos, a nossa confiança vai estar no Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. E se nós vamos atender às regras de dar 10%, investir 10%, e um dia esse 10% sumir, o Senhor não perdeu a sua soberania, porque esse 10% não pertence a nós, é do Senhor. Nós continuamos mordomos. Senhor, é do Senhor vivermos para a tua glória, tendo ou não tendo. Esta obra a religião não pode fazer. Esta obra de transformação, de regeneração, a religião não pode fazer. A religião pode fazer um monte de coisa, mas somente o Evangelho da Graça pode nos fazer crer na nossa morte juntamente com Cristo e na nossa ressurreição com Ele, para uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lógico que você não pode usar isso com as dívidas, né? Você pode dizer assim, as dívidas velhas eu vou esquecer. Não, você tem que pagar a sua dívida. Lembra da viúva? A primeira coisa que ela perguntou ao profeta, o que eu devo fazer com tanto óleo que valia muito? Ele falou assim, paga a tua dívida e vive com o resto. O Senhor pagou a nossa dívida para que nós possamos viver nele, até o dia da volta dele ou da nossa morte. Clame por libertação, não só das dívidas financeiras, mas principalmente da dívida do pecado, e aceite o perdão do Cordeiro amado. Tem muitas pessoas que me procuram, eles têm graves problemas financeiros, mas depois, conversando com elas, nós vemos que elas precisam realmente nascer de novo. Elas não precisam de um paliativo de ter suas finanças equilibradas. Se for o seu caso, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Porque quando o problema é dinheiro, nós precisamos saber qual é o verdadeiro problema. E o problema muitas vezes é falta de regeneração, é falta de uma vida tratada pelo Senhor, é falta de uma transformação radical, que essa só vem por Cristo Jesus, através da sua morte e da nossa morte juntamente com Ele. Metade da história é que Cristo morreu, a história toda é que nós morremos juntamente em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, 19 e 20.
Esta é a realidade da palavra de Deus. Este é o evangelho da graça. Um Deus maravilhoso que se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado. Esse pecado que nós nascemos. Essa é a obra da graça. Feita totalmente gratuita graça. A palavra usa essas duas coisas na mesma frase. Graça. Essa é a graça que nós temos em Cristo Jesus. Clame por Ele. E certamente Ele nunca vai rejeitar um coração contrito, um coração de uma pessoa que não aguenta mais viver a sua vida. Ela não se suporta mais. Esses está reservada a morte juntamente com Cristo e a vida ressurreta dele. Eu desejo a todos vocês uma vida nova e cheia do contentamento da vida de Cristo. Amém.